Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Eliezer Oliveira, sou casado com a Jéssica, sou pai do Rafa e da Isa e além disso, eu sou sócio CPO aqui da Matux, que é uma software house, uma empresa focada em entregar design e tecnologia, desenvolver sites, aplicativos, SaaS, plataformas e etc. E o intuito desse canal é compartilhar um pouco da minha experiência, né, da experiência de alguém que saiu da área de produto, da área de tecnologia, de uma área talvez um pouco mais técnica e migrou para o empreendedorismo. Optou por sair desse jogo de vender horas e ir para um jogo de comprar horas. Ou seja, ter o próprio negócio, ter a própria estrutura e conseguir fazer as coisas da forma que acha que faz mais sentido, né, e sair de um jogo de oferecer soluções através de uma outra empresa e oferecer as soluções através da minha própria empresa. Né? Então, o intuito aqui, principalmente desse vídeo, é me apresentar para vocês, contar um pouquinho da minha trajetória e, por ser um vídeo introdutório, contar um pouco do que fez eu tomar essa decisão, né, de criar a minha própria empresa, de sair dessa área mais técnica, sair do famoso CLT e montar a minha empresa. Beleza? Bom, então, fazendo um breve resumo, né, eu acho que como todo mundo que entra nessa área técnica, ou uma boa parte, eu entrei lá na área de suporte. Né? Antes disso, eu venho do interior de São Paulo, né? Trabalhei em muitos trabalhos braçais, mas que acho que não agrega tanto aqui, mas acredito que foram importantes para moldar caráter, para me dar uma percepção de mundo, de como que as coisas funcionam, etc. Mas eu comecei na área mesmo, assim, de colocar um pezinho na área de tecnologia, que eu não fazia ideia do que era. Tanto que eu entrei para cursar a tecnologia da informação e não sabia nem o que significava tecnologia da informação. Eu fiz um curso de gestão da tecnologia da informação, ou seja, um curso de gestão antes de fazer algum curso um pouco mais técnico, para ver o tanto que eu não tinha noção nenhuma de como que é uma área de tecnologia, como que era a área de produto. Eu só sabia que eu gostava de internet, que eu gostava de computador e eu queria fazer algo nessa área, né? De todas as áreas possíveis que eu poderia estudar, essa era a que eu mais me conectava. Então, eu comecei numa empresa como analista de suporte. Na verdade, comecei lá como antes, né, eu trabalhei na IBM como office boy, depois eu fui para uma outra empresa, ser como se fosse um atendente responsável por marcar consultas. Eu tinha que marcar reuniões para o comercial ir lá fazer uma apresentação de um software. Então, era uma empresa que desenvolvia esses softwares para lojas, para o varejo, esse software de gestão mesmo, de estoque, de caixa e etc. Então, eu entrei lá aceitando qualquer oportunidade que tinha e foi muito legal, porque isso desenvolveu bastante a minha comunicação. Eu tinha que ligar para os clientes, ir lá na loja do cliente, falar que a gente tinha um software que poderia ajudar ele e tal, e que o vendedor iria lá apresentar essa solução para ele para tentar vender. E aí eu fiquei pouco tempo nesse cargo, fiquei no máximo um mês e meio, 2 meses, e o pessoal viu que eu tinha um pouco de desenvoltura na comunicação, me jogaram para o suporte, onde eu fiquei 2 anos e meio aproximadamente nessa empresa. Então, lá que eu comecei a entender de fato, no chão de fábrica, digamos assim, né, o que é tecnologia, como que funciona um software, como que funciona a área de dev, a área de produto, com quem que eu falo, quando dá problema de N1, que resolve, o que eu tinha que resolver, o que fugia da minha alçada e o porquê que fugia da minha alçada, por que eu não conseguiria resolver. Isso sempre foi um pensamento que eu tinha. Eu sempre queria ser o cara solucionador de problemas. Eu não tinha paciência de ter um problema em mãos e eu precisar de outra pessoa resolver, e às vezes essa pessoa não estava com a mesma boa vontade que eu. Então, desde sempre, eu tinha essa cabeça de querer trazer soluções, de querer resolver e querer entender sobre aquele produto, aquele software, para saber como que eu poderia resolver isso sem depender de um terceiro com má vontade para fazer isso para o meu cliente. Então, fiquei 2 anos e meio lá nessa empresa, foi muito bom, bati vários recordes, ganhava umas bonificações de quem atendia mais, tinha umas premiações, foi bem legal. E depois eu fui para a Stone, saí dessa empresa, fui para a Stone, quando a Stone estava começando, tinha menos de 50 funcionários, provavelmente, né? E hoje ela tem centenas, nem sei quantos tem ainda. Mas eu fui trabalhar na área do comércio, dentro do comercial, mas sendo o cara de implantação. Então, como eu entendia de um software que é o TEF, que é Transferência Eletrônica de Fundos, que aquele, para quem não tem esse conhecimento, não entende, é quando você vai lá no mercado fazer as suas compras, tem aquela maquininha com fio. Tem um software ali que ele é responsável por fazer essa transação, essa comunicação com
as bandeiras com a empresa que faz essa transação, a adquirente, enfim. Então, eu tinha a experiência que eu aprendi nessa empresa de como implementar isso. E a Stone vendia maquininhas, ou seja, vendia também essa transação. Então, ela queria que alguém tivesse experiência para instalar, quando ela vendesse para esses clientes, instalar e colocar esse cliente para rodar e passar as vendas da maquininha dela para ela ganhar em cima ali dessa transação. Então, foi bem legal, porque eu trabalhei lá por 1 ano e pouco lá na Stone. Parece que foram, sei lá, 5, 10 anos, que era muito intenso. E foi legal que desenvolveu a minha habilidade, tanto técnica, de novo, eu ficava dentro do time comercial, mas eu era responsável por implantação, vendia também, né? Era uma loucura, se fazia de tudo, mas eu também andava muito com o time técnico, porque dava qualquer problema ali, eu queria entender por que aquela venda não passou, qual o erro que deu, quando dá esse erro é por quê? É algo que a gente fez do nosso lado ou é algo do lado da adquirente? Mapear isso. Então, eu sempre queria ter esse entendimento para poder facilitar a vida do cliente, né? Quando você entende do produto, quando você entende da solução, como que as coisas funcionam, você não fica refém ali de dar uma resposta genérica. Então, eu sempre queria entender mais sobre isso, foi uma experiência bem massa. E aí, depois que eu saí de lá, eu tive uma experiência mais comercial, que aí eu fui trabalhar numa empresa que era parceira da Stone, que vendia software também. Então, desde sempre, eu vinha de uma área um pouco mais, uma visão técnica de implantação, suporte dentro das empresas, mas sempre relacionada a software, sempre relacionado à venda de software de alguma forma. Então, lá eu era o responsável por criar parcerias, ou seja, pegar outras empresas e ajudar eles a vender esse software, que eram esses softwares de gestão também. Então, foi uma experiência bem legal a nível de comunicação, a nível de entendimento de como que as coisas funcionam, como que é a venda do software, como que você convence um cliente que aquela solução é boa para resolver o problema dele, resolver o dia a dia dele. Então, isso sempre foi me aguçando a minha curiosidade, que, poxa, cara, tem um outro mundo aqui, né? Esse mundo da venda, esse mundo de ofertar soluções, ele é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu gostava de ser o criador da solução, de criar essa solução. Foi aí que eu entrei para a MZ, que é uma empresa que ela é, acho que é a maior no Brasil hoje, focada em desenvolver sites e produtos para o mercado de capitais. Empresas que têm ações na bolsa, que têm capital aberto, ela precisa ter alguns softwares, produtos, etc., para ajudar no dia a dia. Então, eles precisam enviar mailing, eles precisam ter um gerenciador de arquivo, eles precisam ter um site para informações financeiras. Então, essa empresa ofertava tudo e eu fui responsável pelo time de sites. Então, em pouco tempo, eu comecei a coordenar o time de sites ali. Foi um time que chegou a ter 15, 20 pessoas. Ele era um time bem massa, assim, um nível de produção muito grande. A gente chegou a entregar, salvo engano, 250 sites aproximadamente num ano, assim, que era um negócio absurdo de se pensar com um time tão enxuto. Mas, de novo, quando eu entrei nessa empresa, eu lembro que os sites eles eram muito simplistas. Tinha uma dificuldade muito grande do time de design, que usava o Sketch. Para quem é da área de design vai lembrar que o Sketch era super famoso na época. Só que pô, o designer estava fazendo no arquivo dele, ali no computador dele. Esse projeto, se ele saísse, foi embora, ficou doente, acabou. Você tinha que acessar o computador dele, a não ser que ele tivesse exportado esse arquivo, enviava para você abrir no seu computador, conseguir continuar esse projeto. E nessa época o Figma estava nascendo, assim, estava neném, estava embrionário. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre design, isso lá por volta de 2018 aproximadamente. Então, estava na época que estava começando os cursos de design, estava bem caminhando essa área. Daí eu comecei a querer entender. Falei, poxa, eu quero entender mais para conseguir ajudar o time a criar sites mais bonitos. Os sites não eram muito bonitos. Por mais que fosse um site financeiro, eu achava que dava para criar algo mais funcional, com uma experiência de uso melhor. E aí que a gente começou a explorar o Figma. Tinha um designer lá que tinha entrado na época também, que veio com uma pegada mais inovadora, e a gente começou a trazer essa ideia de implementar isso. Então, foi uma fase bem bacana que a gente implementou o Figma, e já começou a ficar mais colaborativo. Os designers, os desenvolvedores começaram a acessar em conjunto para conseguir fazer os projetos. Então, a produtividade já aumentou muito e eu comecei a tratar ali os sites como um produto. Poxa, como que a gente consegue melhorar o produto site aqui? Por mais que fosse algo financeiro, como que eu consigo levar isso para o meu cliente, né, uma solução melhor, um site mais próximo do site institucional? Porque tinha isso, o site institucional era de uma forma e o site
financeiro ele era muito diferente. Então, isso gerava uma experiência muito ruim. Pensa você entrar num site institucional, ele está de um jeito, você entrar num site financeiro, ele está de outro. Para o posicionamento da empresa, para a identidade visual da marca, isso é um erro, né, de aplicação e etc. E isso impactava. Então, essa visão, essa cabeça de, poxa, eu preciso trazer uma melhoria para isso. Por que não foi feito isso ainda? Qual é a limitação que se tinha do time? O time de dev trazia algumas limitações. Por quê? Vamos tentar fazer. Isso aqui não dá para fazer? Tá, mas qual que é o meio termo disso aqui que a gente consegue fazer? Então, foi muito legal que a gente teve uma evolução gigantesca na qualidade dos sites, do nível dos projetos, a velocidade de desenvolvimento. Comecei a criar templates ali também junto com o time para a gente conseguir, tanto a nível de design, criar projetos rápido, para o comercial também conseguir vender um projeto num prazo rápido e conseguir vender mais quantidade, para o time de design conseguir trocar ali a identidade visual rápido e não precisar desenhar tudo do zero, o desenvolvedor conseguir componentizar as coisas e desenvolver isso rápido. Então, eu sempre gostei de estar no meio das áreas ali para ser o facilitador. Poxa, eu quero que o comercial venda mais, mas eu também não quero ferrar o meu desenvolvedor, não quero ferrar o meu designer. Então, como que a gente cria uma solução que a gente consiga atender às necessidades das áreas e, principalmente, impactar positivamente o cliente? E foi aí que eu desenvolvi bastante. Eu fiquei à frente do time, acho que 2 anos e meio aproximadamente. Depois eu tive a oportunidade de ir para o time de produto. Então, eu parei de coordenar o time de sites e de ser o responsável pelo produto site da empresa e fui ser parte ali, fui trabalhar como PO e PM de 2 times. Então, um time mais de sustentação, que era responsável pelas ferramentas que já existiam lá, em como a gente consegue melhorar as ferramentas que o cliente já conhece, que ele já usa, como a gente cria uma melhor experiência de navegação ali, como que a gente tenta inovar dentro de produtos que são commodities. Um mail ele é commodity, mas como que eu consigo trazer melhorias para esse mailing, por exemplo? Uma ferramenta de gerenciamento de arquivos, ela é commodity, tem um monte de ferramentas que você pode ter aí, mas como que eu consigo, para o meu perfil de cliente, criar uma experiência diferente? Então, a gente trabalhava isso e, o que foi mais bacana, entrei para um time de inovação também, que era um time onde era junto com o CEO e uma galera bem sênior, que a gente ficava ali para pensar em coisas de fato inovadoras, né? Por isso chamava um time de inovação, para tentar pensar em soluções que esse mercado ainda não tinha explorado, que esse mercado ainda não conhecia, né? Que saía dessas ferramentas commodities para tentar criar algo diferente. Então, foi uma experiência bem massa. Tudo isso me forçava a entender mais do técnico. Então, eu fazia, estudei sobre design, então eu sabia desenhar as telas, eu sabia desenhar, fazer um layout de um site. Eu cheguei a codar, né, fazer alguns cursos aí de desenvolvimento para codar algumas páginas. Cheguei a fazer alguns projetinhos de teste, né, desses de cursos e etc. Meu próprio site na época, um site ali que eu mesmo fiz, tanto na unha quanto testando ferramentas como Webflow na época, WordPress, com Elementor. Então, sempre fui curioso. Então, antes de eu cobrar o meu time, falar, pô, dá para fazer, eu ia lá, aprendia e via se dava para fazer, para eu entender o tempo que o cara gastava para fazer as coisas. Então, quando o cara falava, pô, não, isso aqui não dá, demora demais, eu não aceitava essa resposta, mas eu também não duvidava dele a ponto de falar, poxa, tem que colocar trabalho nesse cara. Eu ia lá entender, para ver qual que era a dificuldade dele, se eu conseguia fazer com pouco conhecimento num prazo razoável, o cara que tinha um conhecimento teria que conseguir fazer num prazo melhor do que o meu. Então, sempre tinha essa visão de aprender para tentar somar com o time, mostrar uma forma diferente que eu consegui fazer, enfim. Então, eu sempre estava nessa linha. E o fato de trabalhar em equipes multidisciplinares, então, desenvolvedores mais sêniores, pensando em inovação, ferramentas gringa, API, ter que estudar a documentação, uma parada bem mais técnica e desafiadora, como também essa visão de como que eu pego algo que já tem, produtos que já tem uma arquitetura antiga, que já existe, que qualquer modificação que você for fazer é mais difícil, porque tem uma arquitetura que não está meio, né, bagunçada, é difícil você mudar coisas estruturais ali dentro. Então, foram desafios muito legais, que me forçava a sentar com os devs ali, trocar ideia, ver entender como é que eles faziam, sugerir, pegar o designer, pensar numa experiência ali de uso que não ferrasse ali a parte de desenvolvimento, mas que também não travasse a evolução. O produto tem que evoluir, pô, entende? Então, por que estou dizendo tudo isso? Porque esses pontos eles foram importantes para abrir a minha mente com relação
a mundo, né? Como as coisas funcionam, como cada área funciona, como cada pessoa funciona. E desde sempre eu tive essa vontade de, poxa, como é legal você criar soluções, você vender soluções, você ser um solucionador de problemas, um criador de soluções, uma dipirona para uma dor, né? Meio que isso. E nesse meio tempo que eu estava na MZ, eu tive uma agência de design, muito mais focada em design. Foi legal, uma experiência curta, mas foi bem legal. E serviu de aprendizado. Eu era muito imaturo nessa parte de empreendedorismo. E porque essa visão técnica, visão de produto, por mais que eu fosse uma pessoa que teve muita experiência no comercial, uma experiência de comunicação, no atendimento, então tudo isso me facilitava a minha comunicação. Por outro lado, eu não tinha essa vivência de empreender, porque empreender é um outro mundo. Empreender, pensa assim, você passou a vida inteira na área técnica, como desenvolvedor, como design, como uma pessoa de produto, de marketing, tudo que você fazia, todos os seus comportamentos era direcionado a isso. Ah, eu vou num evento, sei, num evento técnico da AWS, qualquer coisa Summit, do Google, algum evento lá da PM3, era tudo algo direcionado para a tua área, que poderia impactar a tua carreira. Entende? As pessoas que você se conectava no LinkedIn, quem eram? Designers, desenvolvedores, CTO, se qualquer coisa. Então, tudo que você faz, tudo que você aprendeu, era para isso. Quando você vai empreender, é um outro mundo que você não aprendeu. Você tem que entender sobre vendas, tem que entender sobre jurídicos, tem que entender sobre contabilidade, você tem que entender sobre estrutura operacional. Então, um mundo à parte sobre networking, comunicação. Poxa, tem processos, um monte de coisas que você tem que entender que você não entende. Então, essa experiência que eu tive ela foi boa para eu entender que existia um mundo de possibilidades ali, mas que tinha muita coisa para eu aprender ainda. Eu vi que eu tinha que amadurecer em alguns aspectos, foi positivo. A gente decidiu fechou alguns bons projetos, a gente chegou a fazer projeto para a DOTS, para o Grupo Zap, pegamos uns bons projetos ali, mas a gente decidiu não continuar com a empresa porque eu não estava focado, eu tinha esse trabalho onde eu não podia deixar que a minha empresa impactasse nesse trabalho, então eu dedicava poucas horas. Então, não funciona, não funciona. Se você não tiver foco quando você for empreender, não faz sentido, é melhor que você não vá. Resumindo, eu continuei no CLT ali, trabalhando nessa empresa, e aí em 2023, 22, assim, eu já vinha com essa mentalidade, poxa, eu quero fazer alguma coisa. Na empresa que eu estava, que eu não alcancei um bom cargo, foi uma boa empresa, tive boas experiências, tenho amigos lá até hoje, mas eu não tinha mais oportunidade de crescimento, não tinha mais para onde eu ir. Né? O máximo, talvez, eu poderia virar um sócio da empresa no futuro, mas nem existia mais um modelo de sociedade nesse sentido. Então, ou eu iria para outras empresas, ou eu tinha que ter o meu próprio negócio. E então eu tinha alguns amigos, como o Matheus, para quem conhece o Mati Lima, a agência que eu tive foi com ele, um dos sócios foi ele também. E a gente sempre vinha conversando, pô, a gente precisa fazer alguma coisa junto, vamos conversar, tinha sinergia. E aí em 23, ele vinha nessa de trabalhava CLT, voltava para a empresa, que ele continuou com uma outra agência em algum momento, e vinha nessa transição de trabalho da minha empresa, aí paro um pouco, faço um freela, volto, vou trabalhar em alguma empresa fixa, um CLT, PJ. Então ele ficava nessas idas e vindas. E aí em 23 a gente trocou uma ideia, falou, pô, velho, tô precisando de ajuda, né? Ele meio que demitiu uma boa galera, porque ele não conseguia, ele tinha que vender, aí ele tinha que estar lá entregando, porque ele era o designer mais experiente ali para entregar, e o foco era muito mais design. É, não fazia sentido, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo bem feito. E eu, com muita experiência nessa parte de gestão, de produtos, né, organização dos processos, dia a dia, trabalhei numa empresa que, como eu comentei, a gente chegou a entregar 200 e tantos sites num ano. Então, eu tinha essa experiência de organizar a casinha e a gente resolveu testar. Eu já queria empreender, queria ter meu próprio negócio e ele também precisando de ajuda. A gente falou, cara, vamos fazer um teste, um mês, para eu, Eliezer, entender como que está a operação dia a dia, ver se faz sentido. Na verdade, era só ele, uma estagiária e um designer júnior que estava ali ainda. E ele me conhecer, com essa nova experiência que eu adquiri ao longo dos anos. E aí, 15 dias depois, a gente sentou e falou, pô, velho, faz muito sentido, porque eu cheguei, organizei a casinha, já comecei a tocar as reuniões de alguns projetos, organizei com o time já começou a
fazer as coisas, a gente já trouxe mais um cara para ajudar. E aí ele já ficou livre de ter que ficar olhando para os projetos, já conseguiu já vender outros projetos e as coisas começaram a andar. E foi exponencial, tanto que em maio de 2023 eu deixei esse trabalho, porque eu senti que começou a impactar, começou a querer impactar. Se eu continuasse ali mais um tempo, eu iria impactar a empresa que eu trabalhava CLT, e não era justo também com eles, né? E também limitaria o crescimento da minha empresa. Então, eu conversei, saí super amigavelmente, né, de uma forma super amigável. E daí por diante eu foquei 100% na Matux e as coisas vêm prosperando bastante desde então. Então, a gente já está indo aí, isso foi 23, já estamos aí em 2025, tem mais de 2 anos já desse início. E as coisas funcionaram muito bem, principalmente porque a gente vem amadurecendo a ideia de que a gente entendeu que, poxa, então o que a gente precisa levar para os nossos clientes é solução. Design, tecnologia e etc. são ferramentas. Se isso vai ser, são meios. Se isso vai ser entregue no Webflow, no Framer, vai ser high code, vai ser usando React, vai ser usando XYZ, vai ser usando HTML puro, vai ser usando a ferramenta low code ou no code, tanto faz. Para o cliente são meios. O que você precisa levar para ele é solução. Então, quando a gente abriu a mente e entendeu que, poxa, então vender design e tecnologia faz muito mais sentido do que eu trabalhar numa outra empresa, vendendo as minhas horas, ou seja, faz mais sentido eu comprar horas, então eu fecho um contrato com o cliente e aí eu compro horas de outras pessoas, ou seja, eu contrato outros designers, outros desenvolvedores, outros analistas de projetos, POs e etc, para eles participarem desses projetos, entregar esses projetos para mim, na minha própria empresa. Então, esse foi um caminho, uma visão de mundo que fez muito sentido para nós, que é ter uma software house. Então, que diferente das software houses tradicionais, a gente entendeu que não é vender só tecnologia. A gente via aí muito software péssimo, muito software muito ruim. Até hoje a gente vê software, principalmente software de logística, esses softwares mais de operação, de estrutura, do mercado real, né, eles são muito ruins. Empresas grandes que cobram muito caro. Então, quando a gente trouxe essa visão de, poxa, não é só tecnologia e não é só design, eu preciso unir design e tecnologia. Eu preciso unir algo que é visualmente bonito, que tem uma boa identidade visual, que tem uma excelente experiência de uso para o meu usuário final. Então, para ele se encantar visualmente, para ser fácil dele usar, mas também a tecnologia tem que estar muito bem aplicada. A arquitetura do projeto tem que fazer muito sentido. Tem que permitir que esse projeto, se ele escalar e vier 500, 1.000 clientes, usuários ali de uma vez, ela suporte. Então, como que eu crio esses dois? É ter uma software house, mas com foco em vender design e tecnologia. Isso tudo embrulhado ali como uma solução para o cliente. Então, essa foi um pouquinho da minha história, né, da minha trajetória, que tudo isso corroborou para eu ter a mentalidade que eu tenho hoje, de que faz muito sentido você, está tudo bem, tá? Se você é CLT hoje, se você trabalha como freelancer e etc, e gosta disso aí, se você está pensando só no presente, está tudo certo. Se você hoje for um bom desenvolvedor, um bom designer e manjar minimamente de inglês, você pode trabalhar para a gringa, ganhar 5, 10 mil dinheiros, né? Seja euro, dólar, libra, o que for. E ó, tá top. Ganhando aí 25. Conheço vários parceiros aí, colegas designers, alguns bem conhecidos aí no mercado, que tiram 25, 30, 40 mil, 50 mil reais por mês, tranquilamente, trabalhando pouco, tá? Trabalhando pouco, porque às vezes em algumas empresas aí no mercado internacional, o brasileiro ele passa o carro, porque o brasileiro é trabalhador, a gente trabalha várias horas, não tem frescura com o final de semana, é pauleira, quem é desenrolado passa o carro aí fora. Então, se você tem esse pensamento, um foco mais agora em botar grana no bolso, etc., tá tudo certo. Mas se você tem um pensamento mais a futuro, poxa, eu quero construir algo com a perpetuidade. Eu quero pensar no tal do equity, eu quero pensar em ter algo estruturado para eu deixar, um legado para eu deixar. É legal ganhar uma grana legal agora? É. Mas se eu conseguir ganhar uma grana bacana também, que eu consiga viver legal, mas eu conseguir construir algo que passe do meu benefício próprio e eu consiga ajudar novas pessoas. E eu consiga
gerar emprego. Hoje, aqui na nossa estrutura como um todo, a gente deve estar entre 25 e 30 pessoas, aproximadamente, que faz parte do ecossistema. Hoje a gente tem um braço educacional, a gente tem um braço de escala, onde a gente tem algumas empresas, alguns SaaS. Então, tudo isso são pessoas, são famílias que a gente está ajudando aqui. Então, entende que é um outro pensamento, é um pensamento mais de futuro. O que a gente está construindo agora é uma empresa que pode valer muita grana no futuro. É um software que pode vender daqui 2, 3 anos, que tiver bastante usuários, né, faturando legal, isso pode valer milhões. Então, só que eu estou plantando agora, pensando no futuro. Então, se você tiver esse pensamento, for algo que você tem essa vontade, pô, eu quero ter o meu próprio negócio, esse aqui é um canal que você pode acompanhar. Então, eu vou trazer bastante aqui desse tipo de conteúdo. Como você montar uma software house, como você vender design e tecnologia, o que você precisa ter, o minimamente de estrutura, quais são os pilares que você tem que estruturar, quais são as áreas, que tipo de conhecimento você tem que aprender, o que você tem que tomar cuidado, o que você tem que acelerar. Então, esse aqui é um canal para você. Se esse é o tipo de conteúdo que você estava buscando, se é algo que faz sentido para você, se inscreve aqui, deixa um comentário aqui já com dúvidas que você tem para que eu possa trazer novos conteúdos também com base na dúvida de vocês. Ativa o tal do sininho aqui embaixo também para você ficar esperto aqui, porque sempre vai ter novos conteúdos. Vou tentar trazer uma visão também mais de dia a dia, de bastidores, meio que de vlog, digamos assim. Não sou o cara do vlog, mas para trazer um pouco do dia a dia para vocês, mostrar um pouco da minha rotina de treinos, minha rotina de estudos, de dia a dia, do pai de família, dono de empresa, dono de uma software house, que gosta de treinar, gosta de jogar uma bola, que vai à igreja. Como que é essa rotina toda? Como que você encaixa tudo isso? Então, nesse canal aqui vai ter um pouco desses bastidores e também conteúdos mais aprofundados, tá? Vou deixar aqui também o link da escola de Software House, que é a nossa escola onde a gente ensina justamente isso. A gente criou uma metodologia onde lá a gente ensina passo a passo. Passo 1, qual a primeira coisa que você precisa fazer? Posicionamento, produtificação, e entre outros pilares aí que eu vou trazer nos próximos vídeos, mas vou deixar o link aqui, se você estiver muito curioso e ansioso, clica aqui nesse link, você vai ver um pouco lá da nossa página, vai entender um pouquinho mais da metodologia e começar a ver se faz sentido para você. E se ficar dúvida, me segue nas minhas redes sociais, eu sempre abro caixinha lá para você tirar essas dúvidas também. Beleza? Então é isso. Curte aqui o vídeo, deixa um comentário, um feedback, o que você gostou, o que você gostaria de ver. Se inscreve aqui no canal, vai ter outros vídeos e espero te ver aí no próximo vídeo. Valeu!